Boa noite, meu nome é Marco Antônio Bazuni. Como vocês sabem, eu sou católico de nascença, espírita por opção e kardecista, umbandista, esoterista e ocultista, Rosa Cruz e maçom. Vamos falar hoje sobre a figura revolucionária do Mestre Jesus, o Cristo. Então, o título da palestra é Jesus, o Revolucionário de Deus. Meus queridos irmãos de caminhada, realmente Jesus não agradou. Todos esperavam um novo Moisés, como constava do Torá e do Zoar, livros da Cabala hebraica. E, na realidade, não veio nenhum vingador para tirar a Judéia do domínio de Roma. Quem veio? O manso, o amoroso, o fraterno, o austero, no sentido de tomar atitudes conclusivas, definitivas e irretroativas, e o sábio, Jesus, o Cristo de Nazaré. Tudo começou com a previsão do seu nascimento no reinado de Tibério. E em Roma, Tibério, na Judéia, Herodes, o grande, o pai sanguinário. À luz da estrela de 9 pontas, 3 triângulos perfeitos, apontava na conjunção de Marte, Júpiter e Saturno. Marte, que significava o guerreiro da luz, Júpiter, que significava o sábio dos sábios, e Saturno, que significava a queima de karma da humanidade, pelo Mestre Jesus o Cristo, para Belém. E tu, Belém de Judá, a menor de todas as cidades, terá a grandeza de receber o Mestre da realeza divina, Jesus o Cristo de Nazaré. Então, os reis magos, que eram os mestres ascensionados, Gaspar, Melquior e Baltazar, que eram os mestres Cutume, Elmoria e esqueci qual era o terceiro mestre, me perdoe. E então, esses 3 reis magos, que eram 3 grandes mestres da grande fraternidade branca, encarnados, se dirigiram à Gruta Essênia, aonde nasceu Jesus, o Cristo. Então, seu celular tem. Quem são os 3 mestres, Biratã? Então, veja bem, Jesus nasceu numa gruta essênia, recepcionado pela fraternidade essênia, onde Maria, sua mãe,
era a virgem vestal do templo sagrado e assim permaneceu virgem, não obstante ter dado um nascimento ao Mestre Jesus o Cristo. E José também era integrante da grande fraternidade branca essênia. Na realidade, José hoje é reconhecido como mestre Saint-Germain, da chama violeta da era de Aquários. E ali Jesus nasceu para contrariar o espírito da lei judaica em uma manjedoura, em uma gruta essênia, entre os animais campestres, na humildade. Então, número 1, já desde o seu nascedouro, Jesus contrariou as escrituras hebraicas. Número 2, Jesus, dos 13 aos 30 anos, após ter se iniciado e completado o seu aprendizado na fraternidade essênia e também na escola egípcia e em outras escolas de civilizações distintas, ele começou o seu ensinamento preconizando a lei do amor universal. A lei do amor contrariando, sem dúvida, a ideologia vingativa do Deus do Antigo Testamento. Então, ele inaugurou a era de amor, a era de peixes. O ano-luz do seu nascimento, que passou a ser o primeiro ano do nosso calendário. E aí, ele trouxe o amor, a paz, a misericórdia, o perdão, a tolerância e a compreensão entre os povos, diferentemente do que queriam os judeus. Um emissário dos céus guerreiro que dizimasse o jugo romano. E o seu reinado de amor e de perdão, ele preconizou o ponto número 2. O Deus amoroso que tudo compreende, tudo perdoa, a contrário senso do Deus vingativo do Evangelho do Antigo Testamento, que tudo punia, sanguinário, que queria vingança e protegia um povo dito eleito em detrimento de outros. O Deus de Jesus era um Deus amoroso, piedoso, do Novo Testamento, que não tinha predileções entre os povos, nem eleitos entre as pessoas. Ponto número 3. Jesus curou aos sábados. Era proibido pela lei judaica fazer qualquer coisa no dia dos sábados, porque o dia dos sábados era um dia consagrado ao Senhor. E como era consagrado ao Senhor, mesmo que alguém morresse, mesmo que uma pessoa estivesse morrendo, não poderia socorrê-la. Mesmo que o seu carneiro, o seu bezerro, caísse no precipício, você não poderia tirar ele de lá, mesmo que ele perecesse. Então, Jesus começou a contrariar, curando aos sábados. Isso desagradou os sacerdotes. Isso é revolução. É o Moria, Kutkumi de Jalcu. Então, o meu filho está colaborando, dizendo que os 3 grandes magos, Gaspar, Melchior e Baltazar, eram, respectivamente, El Moria, Kutkumi e Djalku, 3 mestres de luz da grande fraternidade branca. Então, retomando,
ao ponto 3. Jesus curou aos sábados e desagradou aos sacerdotes. Ponto número 4. Jesus, mais uma vez, revogou a lei judaica que preconizava em Moisés o talião, olho por olho, dente por dente, pé por pé e mão por mão. No Sermão na Montanha disse: se vós, que sois maus, sabeis amar seus filhos e filhas, e se eles pedirem peixe, não lhe darão uma pedra, e se eles pedirem pão, não lhe darão uma cobra? Ora, vós que sois maus, que sabem amar aos seus filhos, embora sendo maus, quanto mais vosso Pai, que é Deus que está no céu. Então, Jesus ensinou a lei do amor e, sendo perguntado por Pedro quantas vezes deveria perdoar, ele disse: 7 vezes 70 vezes. Então, vejam bem, ponto número 3. Jesus derrogou a lei de talião. Então, Jesus, ponto número 1, nasceu numa manjedoura, destituindo a figura mitológica de um segundo Moisés para destruir o jugo romano. Segundo, Jesus instituiu a lei do amor curando aos sábados, desagradando os sacerdotes, rasgando a Torá e o Zoar metaforicamente falando, porque estava desobedecendo uma máxima da lei judaica. Jesus revogou o talião, o dente por dente, olho por olho, pé por pé e mão por mão, instituindo a lei do amor. E quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, ele disse não só 7 vezes, mas 7 vezes 70 vezes. Quarto, Jesus perdoou a adúltera. O adultério, segundo a lei de Moisés, naquele tempo, ele era punido com apedrejamento. E Jesus falou: atire a primeira pedra aquele que for puro de pecados. Jesus comeu com os gentios, com os tesoureiros, com os criminosos, com as prostitutas, não discriminou ninguém, entrou em casas de pecadores, rasgando a Torá mais uma vez, afrontando o que os sacerdotes pregavam no templo, de que os judeus não deviam se misturar com pessoas impuras e em ambientes imundos. E Jesus não lavava a mão antes de comer, dizendo que o mal não era aquele que entrava pela boca do homem, sim o que saía da boca do homem. Jesus, mais uma vez, desagradou os sacerdotes e, mais uma vez, revogou a lei de Moisés. Jesus curou a todos, dizendo: seus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda, para o paralítico, por exemplo. Não é? Limpou os leprosos, deu vista aos cegos, oitiva aos surdos, fala aos mudos, curou as doenças múltiplas, ressuscitou os mortos. E, no fim, salvo a corrente que entende que Jesus não morreu na cruz, ressuscitou a si mesmo. E mesmo para aquela corrente que admite que ele não morreu na cruz, admitiria esta corrente que ele teria condições de ressuscitar a si mesmo, embora sendo tirado vivo da cruz. Porque se ressuscitou os outros, por que não assim? Então, Jesus, ao fazer estas múltiplas curas, ele simplesmente tornou a presença sacerdotal
que se alimentava da corrupção do ouro e do dízimo sanguinário de animais, e do dízimo de pratas, ouro e outros metais. Jesus simplesmente abortou essas práticas, tirando o poder temporal dos sacerdotes e levando-os à loucura. Assim, salvo Nicodemos, o sacerdote José de Arimateia e outros poucos sacerdotes que acreditavam que Jesus era realmente o Filho de Deus e era uno com o Pai, começaram a tramar a morte de Jesus, porque Jesus estava revolucionando o mundo e transformando até mesmo a esposa de Pilatos, que se converteu para a cristandade, chamada Cláudia. E realmente Jesus convertia simples e poderosos à luz divina, à luz do perdão. Praticava uma doutrina do amor incondicional e do perdão irrefreável, chegando às vias de ceder a sua própria vida para elevar a consciência da humanidade e perdoar os pecados do mundo. Assim, Jesus revolucionou. E ainda, quando tentaram fazer crer que ele desrespeitava as leis de Roma, ele perguntou de quem era o rosto na moeda. E responderam, de César. E falou a máxima, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai à matéria o que é da matéria, e ao espírito o que é sutil do espírito. Então, Jesus realmente revolucionou e há 2000 anos tem sido na hierarquia dos espíritos de luz o expoente máximo, que ao lado dos mestres da grande fraternidade branca vem iluminando esta terra e livrando-a do terceiro conflito mundial, o que levaria à dizimação de toda a humanidade. Assim, nessas poucas palavras, estudando a personalidade de Jesus e preconizando a máxima da oração que ensinou a todos, o Pai Nosso, encerro a minha palestra e com as palavras do Mestre digo, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, como em todos os planos de consciência cósmica. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e nos dai sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrastes-nos de todos os males, passados
presentes e futuros, e de reencarnações escabrosas. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E nas palavras do arcanjo Gabriel, o arcanjo da lua cheia, o arcanjo da chama branco cristal, o arcanjo de Maria, em homenagem à mãe de Jesus, o Cristo, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus, o Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Rogai por nós, pecadores que somos, agora e na hora do nosso desenlace do corpo material, transpassando-nos para a vida eterna espiritual. Amém. Meus irmãos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado pela oitiva, esse papinho rápido, mas que preconiza que Jesus, o revolucionário de Deus, incomodou, e por ter incomodado tanto, pagou com sua vida. Quantas vezes um irmão de caminhada incomoda e muitos querem se livrar dele para prosseguir o seu caminho em paz. Como, livrando-se dele, fosse o procedimento correto diante da lei de Deus para a evolução daquele algoz que se livra do outro e da vítima que recebe a pancada e se revolta contra aquele algoz que praticou tal lesão. Entendemos que antes de uma atitude extrema, nós teremos que dar todas as oportunidades para que a pessoa reflita, tenha consciência e retifique conduta. E muitas vezes o algoz que praticou a conduta que entende ser justa, este é o que deve se arrepender e se modificar e se reestruturar, porque ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. O exercício arbitrário das próprias razões é crime. E também ninguém é tão sábio a tal ponto de dizer: eu sou o certo e aquele é o errado. Então, quando um irmão estiver sendo perseguido por muitos, provavelmente os muitos que os perseguem estão no caminho desviado. E o perseguido é o vitimado e justificado diante da lei de Deus, abrindo a hipótese também de ambos estarem errados diante do Criador.
Muito obrigado. Como diria Alziro Zarur, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os lares. Que assim seja. Amém.